E aí pessoal, tudo bom? Vamos ver reações de oxidação em hidrocarbonetos, em particular as que ocorrem no alceno. Tá? Então, essas reações são muito importantes, sempre aparecem em questões, e a gente vai ver aí na questão dos exercícios como vai aparecer também em provas do Enem. Bom, antes de começar a ver, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Tá? Então, vamos ao que interessa aí. Então, as reações de oxidação são reações que acontecem na presença de oxigênio. Em particular, vamos começar a trabalhar com a reação que é a combustão. Tá? Toda combustão vai ser uma reação entre o hidrocarboneto e gás oxigênio. Dentro disso, claro, hidrocarboneto, porque está trabalhando com hidrocarbonetos. Né? Então, nós vamos ter o que a gente chama de combustão incompleta, é aquela que nós formamos um monóxido de carbono ou carbono e água. Tá? Essa água ela vem devido ao hidrocarboneto, que tem carbono e hidrogênio. Né? Então, a combustão incompleta tanto pode formar monóxido de carbono quanto carbono. E a combustão completa, que é a mais comum, que a gente está mais acostumado a ver, que no caso vai ser a formação do dióxido de carbono e água. Bom, vamos ver como isso funciona aí. Então, nós temos aqui o propano, né, sofrendo uma combustão, reagindo com O2, está formando o monóxido de carbono e água. Se está formando um monóxido de carbono, é uma combustão incompleta. Tá? Então, ou seja, não teve o complemento total da reação. Teve parte da reação somente que foi realizada. Então, vamos fazer o balanceamento aí. Então, nós vamos ter 3 de monóxido para equilibrar o carbono com carbono. Né? 3 carbono no reagente, 3 carbono no produto. Vamos ter 4 de água, 4 mols de água, porque nós temos 8 de hidrogênio no reagente. E tem 4 no produto ali para a água. E agora vem o balanceamento do oxigênio. Nós temos 7 oxigênios nos produtos e temos 2 no reagente. Então a gente vai colocar na forma de fração, 7,5. E com isso está balanceada a reação. Vamos ver o mesmo exercício, porém agora sendo uma combustão completa. Então vamos fazer o balanceamento. Vão ser 3 mols de CO2, 4 mols de H2O, só que agora a quantidade de hidrogênio mudou. Nós vamos ter 6 oxigênios provenientes do CO2, mais 4 oxigênios provenientes da água. Então, vamos ter um total de 10 oxigênios no produto. Então, no reagente, vou ter que ter 5 mols de O2. Repara o seguinte, qual é a diferença desse tipo de combustão? É a quantidade de mols de oxigênio que está sendo trabalhado, está sendo ali presente, ali, participando da combustão. Então, nós temos na combustão incompleta somente 3,5 mol, que é 7 sobre 2. E na combustão completa nós temos 5 mols, ou seja, utilizamos mais mols de oxigênio. Ou seja, a gente garantiu a combustão do propano ali. Então, a combustão incompleta vai gerar monóxido de carbono ou carbono, e a combustão completa vai gerar dióxido de carbono. Tá? E com isso a gente vai ter mais mols de oxigênio ali presente na nossa reação. Certo? Então, é isso aí. Só tomar esse cuidado quando é uma completa, quando é uma incompleta. Bom, continuando, vamos ver agora as oxidações que ocorrem nos alcenos, que esse que é o assunto principal aí. O primeiro tipo de oxidação que ocorre em alcenos vai ser a oxidação branda. Tá? Então, a gente tem 3 tipos aí. O primeiro tipo é a oxidação branda. A oxidação branda ela vai ocorrer em meio neutro ou levemente básico, na presença do agente oxidante KMnO4, tá? Que é o permanganato de potássio. Esse agente oxidante também é conhecido como reativo de Bayer. Tá? Então, para ter a oxidação branda, ela vai ter que ser meio neutro ou levemente básico e na presença desse reagente, que é o reativo de Bayer. Bom, qual é o objetivo desse reativo de Bayer, além de fazer a reação? Lógico, ele faz uma diferenciação entre alcenos e cicloalcanos. Pô, Ricardo, por que alceno e cicloalcano? Porque eles são isômeros, né? Eles são isômeros de cadeia. Então, a gente consegue diferenciar um composto do outro. Então, por exemplo, nós temos C4H8. O C4H8 ele pode gerar 2 tipos de compostos, né? 2 isômeros aí. Então, vamos ver. Ele está sofrendo, no caso, uma oxidação, né, com reativo de Bayer e uma oxidação branda. Bom, os exercícios vem escrito oxidação branda, ou vem meio neutro,
meio básico, tá? E vem dando a dica. Isso a gente vai ver mais à frente porque tem as diferenciações. Bom, então o que pode acontecer? Pode haver a reação, como pode não haver. Esse reativo, ele é violeta, né? Ele é relativamente um violáceo que a gente fala, tá? Então o que acontece? Quando ele reage com uma substância, no caso aí com o C4H8, que a gente não sabe quem é, se ele reagir, ele vai mudar de cor, vai ficar incolor. Então nesse caso, se ele reagiu, é porque ele é um alceno. Se ele não reage, ou seja, ele continua com a cor violeta, é porque vai ser um cicloalcano. Então, ele vai diferenciar um alceno de um cicloalcano. Tá? Reagiu, ou seja, ficou incolor, é um alceno. Não mudou a coloração, ele é um cicloalcano. Bom, nós vamos ver a reação, vamos ver o que interessa mesmo. Tá? Nessa reação, já que ocorreu a reação, já que é um alceno agora, a gente já sabe que é um alceno, vai haver a formação de um diálcool. Tá? Então a gente vai formar um diálcool em uma oxidação branda. Então, por exemplo, nós temos aqui esse alceno. Tá? Esse alceno está sofrendo uma oxidação, né, em meio de água. E é uma oxidação branda. Como eu falei para vocês, veio escrito a palavra branda, mas poderia botar meio neutro ou levemente básico. Tá? Ou alguma coisa associada à basicidade, por exemplo, o H-. Então, são formas que podem aparecer nos exercícios. O que significa esse oxigênio, né, entre colchetes aí? Esse oxigênio entre colchetes, na verdade, é oxigênio nascente. Ou seja, o permanganato de potássio, ele gera esse tipo de oxigênio que é para poder fazer a reação. Então, é uma forma de dizer que está havendo uma oxidação. Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Repara que no nosso alceno, que é o butio-eno, ele tem a ligação dupla, tem destaque, e os carbonos dessa ligação dupla também estão em destaque. Tá? Os carbonos estão em branco, a ligação dupla está em azul. O que vai acontecer? Vai haver a entrada de hidroxilas nesses carbonos da ligação dupla. Então, toda vez que tivermos oxidação, a reação vai ocorrer justamente na ligação dupla, ou nos carbonos que estão com a ligação dupla, como é o caso aí. Então, nesse caso, vai haver o rompimento da ligação dupla. Tá? Na oxidação branda, ocorre o rompimento da ligação dupla. E com isso vai ter a entrada de duas hidroxilas. A gente vai formar o diálcool aí. Nesse caso, vai ser o butano 1,2-diol. Tá? Então, na oxidação branda, ocorre rompimento da ligação dupla. Beleza? Só aguarda aí. Vamos ver mais à frente. Então, continuando, nós temos outra reação, que vai ser a ozonólise, tá? É um outro tipo de oxidação. Só que agora essa ozonólise é um pouco mais forte do que a oxidação branda. O que vai acontecer na ozonólise? A gente vai ter a reação com ozônio em presença de água e zinco. Tá? São os meios reacionais para que ocorra essa reação. Bom, nós temos que destacar o seguinte, que na ozonólise a gente vai ter um intermediário, que é o chamado ozoneto. Tá? Ou seja, a entrada do ozônio na insaturação, ou seja, na ligação dupla. Então a gente vai formar esse composto aqui. Esse aqui é o ozoneto. Geralmente em prova a gente não escreve esse ozoneto, né? Mas quando a gente escreve o ozoneto é mais algo mais detalhado, mais detalhista, mais tem um cuidado aí. E não é muito cobrado, já que ele é um intermediário, ele só está ali mesmo para fazer parte da reação, né? Um pedaço da reação. Porém a gente não precisa escrever. A gente vai ver no exercício aí como é que vai ficar. Então isso aqui é a estrutura do ozoneto, ou seja, rompeu a ligação dupla e entrou o ozônio. Bom, vamos ver então como funciona isso, né? A reação propriamente dita da ozonólise. A reação de ozonólise, ela vai formar aldeído e ou cetona, ou seja, pode formar dois aldeídos, pode formar duas cetonas, pode formar um aldeído ou uma cetona. E aí vai depender da estrutura. Então vamos prestar atenção aí. Então nós temos aqui esse alceno, tá? Esse alceno nós temos sofrendo uma ozonólise em presença de água e zinco. Bom, tem que ter atenção ao seguinte, o que tem esse alceno de especial? Nós temos ali um carbono terciário, tá? Esse carbono terciário ele vai ser um diferencial na forma de resolver a reação e na forma de obter os produtos, ou seja, o produto aldeído ou o produto cetona. Então, ele vai ser importante. A partir daí, o que vai acontecer?
Ao invés de haver o rompimento da ligação dupla, vai ter a quebra da cadeia. Então essa estrutura de um alceno, repara o seguinte, a gente não vai escrever a estrutura do ozoneto, porque como eu falei, ele é um intermediário. Não é necessário a gente fazer essa escrita desse ozoneto. Vamos partir logo para a reação, vamos ser logo prático. Então o que vai acontecer na ozonólise? A gente vai quebrar a cadeia. Quebrar onde? Onde tem a insaturação. Tá? Então na ozonólise, ao invés de romper a ligação, a gente vai romper a cadeia. Então, nessa primeira parte, em que nós temos os dois carbonos, ou seja, o carbono secundário na insaturação, nós vamos formar o aldeído. Tá? Nesse caso aqui, o etanol. Na outra parte, que temos o carbono terciário na insaturação, como nós já vimos aí, o que vai acontecer? Havendo carbono terciário, esse carbono terciário estando no carbono insaturado, ou seja, o carbono da ligação dupla, a gente vai ter a formação de cetona. E aí, nesse caso, vai ser a butanona. Tá? Então, na insaturação, ozonólise tem insaturação, claro, né? Se não tiver carbono terciário na insaturação, vai formar aldeído. Se houver carbono terciário, vai formar cetona. Tá? E além disso, a gente tem a formação de H2O2, ou seja, água oxigenada como produto secundário aí. Tá? Então, não esquecer, vai ter a quebra da cadeia. Tá? Na oxidação branda era a quebra da ligação. Na ozonólise é a quebra da cadeia. Só aguardar. Bom, outro tipo de oxidação é a oxidação enérgica, tá? Ou seja, já é mais forte, enérgica. O que vai acontecer? Ela vai acontecer em meio ácido, a quente, com a presença de agentes oxidantes, KMnO4, que é o permanganato de potássio, ou K2CR2O7, que é o dicromato de potássio. Então esses dois caras aí vão ser o agente oxidante, tanto um quanto o outro é válido. Tá? Então qual é a diferença aí? Na oxidação branda, era em meio neutro ou levemente básico. Na ozonólise, tinha ozônio. E na oxidação enérgica, meio ácido, tá? E é quente. Então, são as dicas de quando vai ser um tipo ou outro de oxidação. Bom, o que vai acontecer? Esses agentes oxidantes, tá? Eles vão garantir que ocorra sempre a oxidação. Então, nesse caso, o aldeído formado, ele não vai ficar parado no aldeído, como era na ozonólise. Ele vai continuar sofrendo uma nova oxidação até ser gerado o ácido carboxílico. Então, o que acontece? Na oxidação enérgica, a gente não vai nem escrever o aldeído. A gente vai logo para o ácido carboxílico que a gente vai estar trabalhando aí. Tá? Então, só tomar esse cuidado. Então, vamos ver o exercício aí, o que interessa. Vamos ver o exemplo. Né? O que vai ter nessa reação? Formação de ácido carboxílico e ou cetona. Bom, já dá para desconfiar quando vai aparecer cetona. Né? Lembra do carbono terciário. Então, vai ser a mesma situação. Então, vamos ver aqui nosso exemplo. Tá? No caso, um alceno. E ele vai sofrer um processo de oxidação enérgica. Olha lá, o oxigênio nascente, né? H+, em meio ácido, com aquecimento. O que nós temos na estrutura? Carbono terciário. Então, se é uma oxidação com carbono terciário, já desconfia que vai ter quebra da cadeia. E com isso vai ter, no caso, a formação de cetona. Então, numa oxidação enérgica, vai também quebrar a cadeia. Vai romper a cadeia, não é romper a ligação. Vai romper todas as ligações e separar a cadeia de vez. Tá? Então, vamos ter uma cadeia com dois carbonos, que vai gerar um ácido carboxílico, tá? Que no caso aí é o ácido etanóico. E, além disso, vamos gerar quem? Vamos gerar uma cetona, já que nós temos o carbono terciário, que também vai ser a butanona no nosso exemplo. Tá certo? Então, gente, é só prestar atenção e determinar qual tipo de oxidação a gente vai estar trabalhando aí. Bom, nós temos também um caso especial, então um caso mais específico aí. Nesse caso, nós temos aqui o nosso alceno, tal. Ele está sofrendo uma oxidação enérgica. Aqui também é meio ácido, né? Aqui nesse caso a gente não precisa colocar que o meio ácido já escreveu enérgica, já sabe que é meio ácido com aquecimento. Então a gente viu o exemplo, viu a diferença, né? Um tinha o H+, com aquecimento, e o outro está escrito enérgica. Então são as formas que podem aparecer o exercício, tá certo? Nós temos ali o oxigênio nascente sofrendo uma oxidação enérgica. O que vai acontecer? Tá? Temos que ter atenção no seguinte, que temos um carbono
né, insaturado, um carbono primário que é insaturado. Isso vai dar um diferencial. Tá? Esse aqui é um caso especial, como já coloquei para vocês. O que vai acontecer? Esse carbono ele vai formar o ácido carbônico. Tá? E, além disso, a outra parte, já que nós não temos carbono terciário, aí, não temos ramificação na ligação dupla, vai gerar um ácido carboxílico. Então, o que vai acontecer? Esse ácido carboxílico é o ácido propanóico. Né? Mas só que o ácido carbônico ele se dissocia facilmente. Ele vai formar CO2 e água. O que acontece no exercício? Ele às vezes fala que tem uma reação tal e diz que tem a formação de CO2. Então esse CO2 vem de onde? Vem de um carbono insaturado, que é um carbono primário. Tá? É como está acontecendo aí. Nós temos um carbono primário insaturado. Então, se esse carbono primário for insaturado e sofrer oxidação enérgica, ele vai gerar o ácido carbônico, que posteriormente vai gerar gás carbônico e água. Então, é isso que está querendo dizer a questão. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí. Então, pessoal, chegou a hora do nosso exercício. Né? Esse exercício foi do Enem de 2017. E dá uma pausadinha no vídeo aí e dá uma lida rápida. Bom, depois de ter pausado o vídeo e dada a lida no texto, vamos ao que interessa. Ele está dando uma reação de ozonólise, né? Aqui no exemplo, o butil-N está sofrendo uma ozonólise e nesse caso está formando o propanal e o metanal, ou seja, dois aldeídos. Por que está formando dois aldeídos? Porque nós não temos carbonos terciários na insaturação. Então vai formar aldeído. E na ozonólise, né, nós acabamos de ver, vai formar aldeído ou cetona, um ou outro, né? Ou os dois também, dependendo. Aí agora ele considera a ozonólise do composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. E teria que saber quais serão os produtos formados. Então nós temos aqui os carbonos insaturados. A gente já sabe que na ozonólise vai ocorrer a quebra da cadeia. A cadeia vai ser quebrada, vou formar duas partes aí. E nós temos aqui um carbono terciário. Se temos um carbono terciário, então o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de cetonas. Tá? Então, quando tem a quebra da cadeia, essa primeira parte aqui vai formar um aldeído, ele tem carbono secundário. Então, vai ser quem? O benzaldeído. E aqui nós vamos ter o carbono terciário, que vai formar a cetona, que nesse caso vai ser a propanona. Então, a resposta é a letra A. Então, é só tomar cuidado aí, nesse detalhe, como eu já havia alertado para vocês, a presença de carbono terciário ou não na estrutura. Tá? Vamos a outro exercício também, que é do Enem, tá? Enem de 2015. Então, dá uma pausa no vídeo, dá uma lidinha para a gente começar a resolver. Bom, então após aqui a leitura, ele diz o seguinte, né, qual é a deixa aqui? Qual o tipo de oxidação que está ocorrendo? Vai ser uma oxidação enérgica, porque ele está falando que o KMNO4 ele é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Nesse caso, se ele vai ser utilizado para a produção de ácido carboxílico, é porque vai ser uma oxidação enérgica. Outro detalhe também está falando aqui que é um agente oxidante forte. Então, ou seja, ele vai estar empregado de energia ali. Então, são as duas dicas aí que nós temos. Então, aqui nesse caso vai ser uma oxidação enérgica. Oxidação enérgica também vai ter o quê? A quebra da cadeia. Vai quebrar onde? Justamente tem a insaturação. Então, vai quebrar aqui. Nós temos carbono secundário e carbono secundário junto da insaturação. Então, vamos formar o quê? Ácidos carboxílicos. Então, nesse caso, vai formar o ácido benzoico, que aparece a primeira parte aqui, e aqui o ácido etanóico. Então, a resposta é a letra A. Então, gente, é uma questão que costuma aparecer no Enem, né? Tem costumado aparecer, tá? Questão de oxidação. Então, se tomar cuidado, não esquecer dos detalhes, tá? Que está cercando desse tipo de reação, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar. Se não é inscrito no canal, é agora se inscrever. Se inscreva agora, tá certo? Então, um forte abraço, um mal de beijos. Fui!